Fala galera! Eu sou o Raul e sejam bem-vindos ao canal Capital do Rock. Quando uma banda tem uma trajetória muito longa, é quase que inevitável ela passar por mudanças em sua formação. Só que algumas bandas passaram por tantas mudanças que só restou apenas um membro da formação original. E é o que a gente vai conferir no vídeo de hoje. Mas antes, já se inscreve aqui no canal e clique em gostei. E também já me segue no Instagram e TikTok que está aparecendo aqui do lado para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Esclarecido isso, bora pra essa bagaça. Abrindo a lista, temos o Diamond Head, uma das bandas mais importantes da nova onda do heavy metal britânico. Apesar de nunca ter alcançado o mesmo sucesso comercial de grupos como Iron Maiden e Def Leppard, a banda influenciou diretamente nomes gigantes do metal, incluindo o próprio Metallica, que gravou versões de várias de suas músicas. Ao longo das décadas, diversos músicos entraram e saíram do grupo, mas apenas o guitarrista Brian Tytler continua desde a formação original de 1976. Hoje, ele é o único elo direto entre o Diamond Head atual e a banda que ajudou a moldar o heavy metal britânico. Outro grupo lendário da nova onda do heavy metal britânico é o Saxon. Formado em 1977, o grupo se tornou um dos principais representantes do heavy metal tradicional, lançando clássicos como Wheels of Steel e Danny in Leather. Com o passar dos anos, vários integrantes deixaram a banda, seja por diferenças musicais ou mudanças de rumo na carreira. No entanto, o vocalista Biff Byford permanece firme durante toda a trajetória do grupo. Mais do que apenas o único membro original, Biff é considerado a alma do Saxon e uma das vozes mais importantes da história do metal. Quando falamos de mudanças de formação, poucas bandas têm uma história tão complicada quanto o Yes. Desde o final dos anos 60, dezenas de músicos passaram pelo grupo em diferentes períodos, incluindo algumas idas e vindas de integrantes clássicos. Atualmente, apenas o guitarrista Steve Howe continua presente entre os membros históricos da banda. Além de ter participado de alguns dos álbuns mais importantes do Yes, ele também assumiu um papel fundamental na condução do grupo após a morte do baixista Chris Squire. Representando o Brasil na lista, temos o Angra. Fundada em 91, a banda rapidamente se tornou um dos maiores nomes do metal brasileiro e conquistou reconhecimento internacional com sua mistura de power metal, metal progressivo e influências de músicas brasileiras. Ao longo de sua trajetória, o grupo passou por diversas mudanças importantes. Nomes marcantes como André Matos, Kiko Loureiro, Ricardo Confessori, Edu Falaschi e Fábio Lione fizeram parte da história da banda em diferentes momentos. Apesar de tantas mudanças, apenas Rafael Bittencourt permanece desde a formação original. Além de guitarrista, ele também é um dos principais compositores do Angra e uma das figuras mais importantes para a identidade musical da banda. Durante os anos 70 e 80, o Foreigner se tornou uma verdadeira máquina de hits. Canções como Cold as Ice, Urgent e I Want to Know What Love Is transformaram a banda em um dos maiores nomes do rock melódico. Porém, as décadas trouxeram muitas mudanças. Atualmente, apenas o guitarrista e fundador Mick Jones continua ligado ao grupo. Foi ele quem ajudou a criar a identidade musical deles e a compor boa parte dos seus maiores sucessos. Representando o thrash metal nessa lista, temos o Overkill. Formada em 1980, a banda se tornou rapidamente um dos mais respeitados nomes do thrash metal americano, ao lado de grupos como Slayer, Anthrax, Metallica e Megadeth. Ao longo de mais de 4 décadas de carreira, diversos músicos passaram pela formação. No entanto, apenas o baixista Didi Verne permanece desde a fundação do grupo. Muitos fãs acabam associando o Overkill principalmente ao vocalista Bob Blitz, já que ele está na banda há praticamente toda a sua história. Mas quando falamos de integrantes originais, apenas Verne teve presente desde o primeiro dia, tornando-se o principal elo entre a formação atual e as origens do grupo. O Nazareth ajudou a definir o hard rock dos anos 70 e influenciou diversas bandas que vieram depois. Clássicos como Love Hurts e Hair of the Dog garantiram ao grupo um lugar permanente na história do rock.
Mas após mais de 5 décadas de atividade, praticamente toda a formação original já foi substituída. Atualmente, apenas o baixista Pete Agnew continua desde os primeiros dias da banda, sendo o único membro que participou de toda a trajetória. O Deep Purple é um caso impressionante. Fundado em 1968, o grupo passou por tantas mudanças que os fãs costumam dividir sua história em diversas formações conhecidas como Mark I, Mark II, Mark III e assim por diante. Grandes nomes entraram e saíram da banda ao longo dos anos, incluindo músicos lendários como Ritchie Blackmore, Jon Lord e David Coverdale. No entanto, apenas o baterista Ian Pace continua presente desde o primeiro dia, tornando-se o integrante mais constante da história do Deep Purple. O The Cure surgiu no final dos anos 70 e se tornou uma das bandas mais influentes do rock alternativo e do rock gótico. Apesar da forte identidade visual e musical do grupo, a formação mudou diversas vezes ao longo das décadas. Hoje, apenas o vocalista Robert Smith permanece desde a origem do grupo. Com seu visual marcante, sua voz característica e seu estilo único de composição, ele acabou se tornando praticamente sinônimo do próprio The Cure. Fechando a lista, temos a minha banda favorita, o Judas Priest, uma das bandas mais importantes da história do heavy metal. Ao longo de mais de 5 décadas, o grupo passou por diversas mudanças, incluindo saídas temporárias, aposentadorias e substituições de músicos. Mesmo com todas essas transformações, um nome permaneceu firme desde a fundação da banda em 1969, o baixista Ian Hill. Embora muitas vezes fique longe dos holofortes, Ian participou de absolutamente todas as fases do Judas Priest, desde os primeiros anos até os dias atuais. Isso faz dele o único integrante original restante e o principal elo entre o passado e o presente da banda. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei e se inscreve aqui para me dar uma força. Eu vou ficando por aqui e... Falou!